João 11, verso de número 1 diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que o Senhor fale conosco. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, está escrito que a tua palavra, ela é como espada afiada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir intenções e pensamentos do coração humano. Senhor, fala conosco nessa noite, segundo a tua boa vontade, para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos, dê uma salva de palmas, com alegria para Jesus, pois Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. Igreja, graças a Deus por essa palavra para nossa meditação. Graças a Deus aqui o Senhor tem falado conosco, pelas mensagens aqui que foram entoadas a Deus, e tenho certeza que o Senhor há ainda de falar conosco pela sua palavra. Lemos aqui um texto interessante, onde vemos que, como sabemos, Jesus ele tem o conhecimento de todas as coisas, e ele tem o poder também sobre todas as coisas. Observa aqui que a Bíblia diz que Jesus, como todos nós, temos amigos, e Jesus também, ele tinha uma família que eram amigos dele, cujo nome, aqui a Bíblia diz que era Marta, Maria e o seu amigo Lázaro. Eram amigos pessoais, íntimos, vamos dizer dessa forma, onde Jesus hospedava em sua casa, onde Jesus ali comia, onde Jesus descansava, enfim, é bom ter amigos, pois até mesmo Salomão, ele diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Em outra parte ele diz que amigos, em outra parte ele diz: em todo tempo ame o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então Jesus ele tinha muitos amigos, como também ele tinha muitos inimigos. Mas aqui a Bíblia diz que ele estando em Betânia, ali na aldeia próxima onde residia os seus amigos, sabendo que Jesus estava ali, foi enviado um mensageiro até Jesus, por ordem das irmãs desse amigo chamado Lázaro, que Lázaro estava doente, Lázaro estava enfermo, e a sua enfermidade era uma enfermidade que, se não fosse ali atendido com urgência, a enfermidade levaria ele à morte.
E a Bíblia diz que Jesus então, ele ouve, ele recebe aquela notícia, aquela mensagem. Só que Jesus, ele não se dispõe, né? Jesus, ele não se apressa. O que Jesus estava fazendo, ele continuou fazendo. O que Jesus estava pregando, ele continuou pregando. Jesus, ele não sai do seu lugar, ele continua em paz. E observa que a Bíblia relata que a enfermidade que estava sobre Lázaro era uma enfermidade mortal. E meus irmãos, por que Jesus, ele não se apressa? Por que Jesus, ele não se preocupa em se levantar para ir até lá, para fazer alguma coisa? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, porque para dar um remédio, para dar uma dragem, um comprimido, para fazer um chazinho, qualquer pessoa faz, até uma criança. Só que para agir, para ocupar o papel de Jesus, era só ele mesmo. Jesus, ele não iria apenas para fazer uma visita. Jesus, ele não iria ali naquela aldeia, na casa dos seus amigos, apenas para uma visita qualquer. Mas Jesus, ele iria ali naquela casa, naquela aldeia, para poder fazer um milagre a qual nenhuma pessoa, nenhum mortal tinha o poder de fazer a não ser ele. E qual que era esse milagre? Jesus, ele iria posteriormente, depois de alguns dias, ressuscitar o seu amigo Lázaro que morrera. Louvado seja Deus, não só para ressuscitar a Lázaro, mas Jesus iria ali naquela casa para que o nome do seu Pai, o nome de Deus, o Todo-Poderoso, pudesse ser glorificado pela obra que seria executada naquele lugar. Quem crê na palavra de Deus, adore e glorifique o Senhor nessa noite, porque Jesus, ele está aqui. Meus irmãos, observa bem uma coisa que eu sempre digo isso por mim mesmo, que o que envelhece a pessoa, o que acaba com a pessoa é o pecado. O que mata o homem, o que nos leva à sepultura é o pecado. E observa bem uma coisa, que o salmista, dos Salmos de número 51, ele deixou escrito lá que ele falando dele, ele falando que ele foi gerado em iniquidade, e em pecados concebeu a minha mãe. Veja, meus irmãos, que todo ser humano, de uma forma geral, não escapa a ninguém, ele é um exímio pecador. Todo homem, quando nasce, né, falando de soterologia, ou seja, falando da doutrina da salvação, essa doutrina, ela defende que todo homem, quando nasce, ele já nasce condenado ao inferno. Por quê? Com base nos Salmos de número 51, no verso de número 5, que nós somos gerados em iniquidade e em pecado nós somos concebidos. Agora, por que isso? Porque o pecado iniciou lá atrás, e esse pecado ele ramificou, ele veio para todo gênero, para toda a humanidade. E esse pecado só tem uma forma de sair, de ser eliminado por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse pecado, ele tem como ser eliminado no tocante à nossa aproximação contínua, constante à pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que nas epístolas ou nas missivas escritas pelos profetas ou apóstolos, a Bíblia diz que todo aqueles que se aproxima de Deus aparta-se do pecado ou da iniquidade. É a única maneira dos nossos pecados ser limpo, é praticar a santidade por intermédio de ouvir a palavra de Deus e por intermédio de nós darmos lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, porque se não for dessa maneira, nenhum homem chegará à presença de Deus para passar a eternidade com Deus. Na verdade, todos um dia chegarão à presença do Senhor, como diz o capítulo 21
ou capítulo 20, o verso 15 de Apocalipse, onde todos vão se apresentar diante do grande tribunal, para cada um dar conta das suas obras. Todos darão conta segundo o que está escrito na Bíblia e segundo o que cada um cometeu. Mas voltando, por que nós, como eu falei, todos nós precisamos de Jesus Cristo? Observa bem que a gente pode pensar, nós podemos dizer, eu digo a pessoa que ainda não tem Jesus na sua vida, que ainda não conheceu Jesus, ele pode dizer que para ele as coisas estão bem do jeito que está. Ele pode dizer que ele levanta todo dia, ele come, ele bebe, ele passeia, ele trabalha, ele volta, ele toma banho, ele dorme, ele vive a sua vida, ele não precisa de Jesus. Outros, como é normal as pessoas dizerem, fulano é bom, fulano é um amor de pessoa, fulano é um amor em pessoa, não faz mal para ninguém, por isso certamente Deus está na vida dele. Meus irmãos, nem sempre. Não existe um ser humano na face da terra que ele não precise de Jesus Cristo. A pessoa ela pode tentar ser boa, mas nós somos mal, o nosso coração é maligno. Nós damos com uma mão e com a outra nós tiramos. Nós falamos bem na face, mas quando se vira as costas, nós falamos mal. Nós não conseguimos sustentar, manter a nossa palavra. Mas eu quero dizer a você nessa noite, que se não for o Senhor Jesus Cristo para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos abençoar, se não for o Senhor Jesus para mudar o nosso caráter, se não for o Senhor Jesus para mudar a nossa vida, se não for o Senhor Jesus para nos fazer andar no seu caminho, na sua presença, meus irmãos, nós estamos perdidos. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Quando nós olhamos aqui para essa palavra, nós podemos ver que Lázaro era homem de qualidade. Nós podemos olhar que Lázaro poderia ser um discípulo de Jesus. Lázaro era um exímio seguidor, talvez um pregador. Só que a Bíblia não relata as obras de Lázaro. A Bíblia não relata uma biografia completa de Lázaro. A Bíblia diz que era amigo de Jesus e que Jesus o amava. Só que detalhe, meus amados irmãos, é amigo de Jesus, Jesus o amava, mas chegou um dia que Lázaro adoeceu. Chegou um dia que Lázaro ele vai descer à sepultura como todos os mortais. E a diferença é ter Jesus como nosso amigo, é ter Jesus do nosso lado. A diferença é hospedar Jesus na nossa casa. A diferença é, como está escrito em 3:20 do Apocalipse, quando ouvirdes, 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e com ele cearei. A diferença é hospedar Jesus, é ter Jesus na nossa vida. Por quê? Porque o dia de amanhã nós não sabemos. Nós vamos observar aqui pela palavra de Deus que houve um desentendimento, houve um atrito entre amigos. Porque para muitos, amigo é bom só quando serve. Para muitas pessoas, amigo é bom só quando estende a mão. Amigo é bom quando o carro está disponível. Amigo é bom quando ele chega, o copo já está com água fresca, a comida está na mesa. Para muitos, amigo é bom, como eu falei, repito, só para servir. Mas no momento que tem um desentendimento, a pessoa levanta a cabeça e diz: eu sabia que esse não era uma boa pessoa.
Eu sabia que ela não era uma boa amiga, que ele era um bom amigo, porque se fosse, não falaria dessa maneira comigo. Meus irmãos, tem gente que nunca gosta de ser repreendido. A pessoa aceita qualquer coisa, menos ser repreendido. Quer ver se a pessoa é teu amigo? Repreende ela numa situação. Por mais que ela dá risada ali, sorri na hora da repreensão, ela vai virar as costas. E se não for teu amigo ou amiga verdadeira, ela vai sumir, nunca mais vai aparecer na tua vida. Mas quando a pessoa é amigo, na hora da repreensão ele vai te abraçar, ele vai te beijar, vai dizer: não, realmente você está certo, você me corrigiu porque eu errei, eu sou falho. E uma das qualidades que nós precisamos ter na nossa vida é humildade, é reconhecer que nós somos falhos. Veja que Marta, ela sendo amiga pessoal de Jesus, que Jesus amava, a Bíblia diz que passa os 3 dias, Lázaro morre, Lázaro é sepultado, já de 4 dias na cova, na sepultura, e Jesus vem então até a aldeia. Quando Jesus chega na aldeia, ele é recepcionado por aquela que outrora, quando Jesus fora na sua casa, ela deixou Jesus para lá. Ela largou Jesus e pegou a vassoura, estava varrendo o seu quintal, o seu terreiro, estava limpando as coisas, organizando. Porém, Jesus senta, a Bíblia diz que Maria se prostra nos pés do Senhor, e ali começa a ouvir as palavras suaves, as palavras de vida de Jesus. No tocante, a Bíblia diz que Marta observa a cena e vai até Jesus para Jesus repreender Maria, porque o dia ainda era novo, e Marta trabalhando e Maria sentada. Jesus ordena a ela que ela vá fazer alguma coisa, que ela vá trabalhar, ela está no teu pé. Olha, Marta, a sua irmã Maria, ela escolheu a boa parte. Essa Marta aqui foi repreendida, estava limpando a casa, deixou Jesus ali falando com Maria. Ela vai correndo ao encontro de Jesus, por quê? Porque o negócio ficou sério. Ela vai correndo ao encontro de Jesus, não para abraçá-lo, beijá-lo e dizer: Senhor, como eu te amo, obrigado porque o Senhor veio, não. Ela foi ao encontro de Jesus para dar uma negativa. Ela foi ao encontro de Jesus para repreendê-lo. Senhor, era para o Senhor ter vindo antes, agora não adianta mais o Senhor vir. Meu irmão, Lázaro, que tu amava, já está morto, ele já está sepultado, ele está na cova, não adianta mais. O Senhor vem fazer o quê? Em outras palavras, vem chorar conosco. A palavra de Deus vai mostrar que Jesus vai dizer àquela mulher, vai dizer a Marta: olha, Marta, teu irmão, ele há de ressuscitar. E Marta vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela vai conversando com Jesus. Só que interessante, Jesus agora vai despertar ela. Jesus vai dar um sinal que ele não atrasou. Jesus vai dar um sinal que ele não antecipou. Jesus vai dar um sinal que ele chegou na hora, no momento certo. E Jesus vai dizer para ela: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando ela diz dessa maneira, quando Jesus fala dessa maneira, imagina a Marta agora, ela olha para querer falar alguma coisa, para querer empurrar Jesus para ir até lá. Jesus diz: e todo aquele que vive e crê em mim, esse nunca morrerá. E Jesus vai passar para ela: Marta, crê tu nisso?
E agora, será que ela vai crer? Será que ela iria crer se Jesus viesse, orasse, curasse, como curou a sogra de Pedro? Como Jesus curou a mulher do fluxo de sangue? Será que ela cria no tocante se o seu irmão estivesse vivo? Mas Jesus passa essa situação, ela diz: Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então ela vai mostrar a fé dela, ela vai crer que Jesus é o Senhor, ela vai crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias prometido. Ela crê que Jesus é aquele que havia de vir, que é o esperado, era o esperado dos judeus. E a Bíblia diz que, acabando o diálogo, vai chegar Maria aos pés do Senhor, vai chegar Maria até Jesus, e a Bíblia diz que ela vai ter com ele. E quando ela encontra com Jesus, a Bíblia vai mostrar que ela prostra aos pés do Senhor, ela lança aos pés de Jesus, no sinal de humilhação, ela chora prostrada aos pés do Senhor, e ela vai dizer: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, ele não teria morrido. É diferente da fala dela para a fala de Marta, parecida, mas a ação de Marta era uma e a de Maria era outra. Maria costumava se prostrar, Maria é aquela que tinha o coração quebrantado, Maria é aquela adoradora, independente da circunstância, ela se prostrava para adorar o Senhor acima de qualquer coisa. E a Bíblia vai mostrar para nós que então, quando ela faz esse gesto, essa atitude que chama a atenção de Jesus, Jesus vai confortá-la, Jesus vai falar acerca do seu amor, o coração dela vai ser confortado, e Jesus então vai querer ver o lugar aonde Lázaro estava sepultado. Jesus vai querer ver a sepultura. Mas interessante que quando Jesus segue com aquele cortejo, a palavra de Deus mostra para nós que Jesus observa como Lázaro era amado, como ele era querido, e muitíssima gente, uma multidão imensa, chorava. O povo chorava, como diz o louvor, chorava de se acabar. Porém, Jesus, ele olha aquilo, Jesus agora ele vai se comover, ele vai se comover com uma compaixão íntima. E a Bíblia diz que Jesus também chora, vendo o povo chorar, a família de Lázaro chorar, Jesus também chora, Jesus se compadece. Interessante é, amados e queridos irmãos, que quando Jesus ele chora, a Bíblia vai mostrar para nós que vai ser mostrado a Jesus a sepultura onde colocara Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus vai chamar Marta, que Jesus vai dizer, na verdade, tirai a pedra. Porém, a Marta, aquela que foi primeiro, ela correu, tentou deter Jesus, que Jesus não dissesse daquela maneira. Por quê? Porque o esquife, o defunto, ele já cheirava mal, já era de 4 dias. Mas Jesus vai dizer para Marta: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E o que acontece, meus irmãos? Naquele momento Lázaro está morto, a sepultura abre, e aquele homem que outrora estava vivo, agora está morto, está embalsamado. A esperança para o povo havia se exaurido, ninguém mais poderia fazer nada. Os fariseus, os doutores da lei, os escribas, entre outros, olhando para ver o que Jesus iria fazer, talvez pessoas já com pedra na mão, para ver Jesus blasfemar, para ver alguma coisa acontecer, para que eles pudessem apedrejá-lo e lançá-lo na sepultura, ali também onde
estava Lázaro. Como eu falei no princípio e repito, quando nós temos Jesus perto de nós, quando Jesus entra na nossa casa, as coisas ficam diferentes, as coisas acontecem de forma diferente. Quando nós vamos fazer um culto fúnebre, a primeira coisa que a gente pergunta é: a pessoa servia a Deus? A pessoa aceitou Jesus? Era um seguidor de Cristo? Ah, não, mas era uma pessoa boa, essa pessoa ajudava todo mundo. Mas infelizmente, em suma, o que eu posso dizer, que se ele morreu ou ela morreu sem Jesus, foi para o inferno. Por mais que a gente diga alguma palavra, não irá confortar o coração, porque nós sabemos que aquela pessoa não foi descansar com Cristo, porque ele perdeu a oportunidade de descansar na glória, e ele agora está ardendo nas chamas do inferno. É o que a Bíblia mostra para nós. Eu não posso ir ao contrário. Não existe purgatório. O único purgatório que a Bíblia mostra é o centro do inferno, aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Não existe outro. Foi lá, nunca mais. O escritor, o Inferno de Dantes, não sei se alguém já leu, se alguém já ouviu acerca, ele escreve no seu livro, e ele diz que quando a pessoa passa os portais do inferno, ele olha para trás e está escrito lá: não há mais saída, aqui exauriu-se toda a esperança. Ou seja, quem entra não sai mais. Não existe purgatório, não existe a lapidação da alma para subir para a glória. Você decide a tua vida hoje, a tua vida é lapidada hoje por intermédio do sangue de Jesus Cristo. A tua vida é lapidada hoje por intermédio da palavra de Deus. A tua vida é lapidada hoje por intermédio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e não existe mais nada que possa mudar a tua vida, ou que possa te direcionar ao céu, se não for por intermédio de Jesus. Observa que naquele momento Jesus ele vai levantar os olhos ao céu, e a Bíblia diz que ele vai dizer: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que crer que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O que eu disse, a diferença é ter Jesus do nosso lado, é ter Jesus na nossa casa. Sabe por quê? Porque até mesmo na hora da morte, na hora que nós passamos dessa vida para outra, não sabemos aonde Lázaro estava, mas uma coisa que é certa é que Jesus bradou e disse: Lázaro, vem para fora. Não sabemos se Lázaro estava no Sheol, se Lázaro estava no Hades, não sabemos aonde Lázaro estava, se estava no seio de Abraão, não sabemos em qual dimensão ele estava, mas uma coisa é certa: quando Jesus disse Lázaro, vem para fora, ele veio para fora, e a Bíblia diz que ele veio com vida. Lamassúria, Candarábia, Surimicanda, Labaia. O único que pode dar vida e vida em abundância chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É interessante quando nós observamos este versículo, quando Jesus ele chama Lázaro. Lázaro está morto. Agora para Lázaro estava reservado apenas o juízo final, o arrebatamento, enfim. Mas veja o capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus. A palavra do Senhor mostra para nós, a partir do verso de número 1, Jesus mostra para nós
uma situação equivalente, parecida. Porque o que acontece? Haviam virgens, 5 loucas, 5 prudentes. A Bíblia vai dizer para nós que essas virgens, ambas aguardavam o esposo, porém, uma classe delas, as que eram prudentes, elas tinham vasilha, né, a lamparina, e elas tinham azeite na sua lamparina. Porém, as outras, elas não tinham reserva, não tinham azeite de sobra. E sabemos pela palavra de Deus que o azeite simboliza o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. E observa-se que a Bíblia diz que está ardendo o esposo. Todas aquelas virgens tosquenejaram, todas elas bocejaram e dormiram, igual Lázaro. Jesus fala que no capítulo 11, Jesus fala que Lázaro, ele estava dormindo. Lázaro dormia, Lázaro dorme. A Bíblia diz que quando Jesus ele vai à casa de Lázaro, que alguém vá até Jesus, até Lázaro, e diz: não importune mais o mestre que a menina morreu. Lázaro, a sua filha morre, ou já morreu. Jesus diz: fique tranquilo, não se preocupe, porque ela não está morta, ela dorme. Essas virgens todas, elas tosquenejaram, bocejaram, todas elas dormiram, todas elas passaram dessa vida para outra. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que à meia-noite, só para você entender, equivalente, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. Preste atenção. Lázaro ora ao Pai e diz, Jesus ora ao Pai e diz: Lázaro, vem para fora. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo. Ambas as situações há um clamor. Ambas as situações o esposo chega. E detalhe, qual ouvido que está pronto, que está aguçado para ouvir a voz do esposo? Às vezes nós temos, eu sempre falo assim, nós temos orelha, mas não temos o ouvido a gente deixa em casa. E é nessa hora que nós esquecemos o ouvido, é a hora que nós ouvimos o clamor, é a hora que vem o clamor, o rugido, o toque da trombeta. Só que para nós está tudo azul, com bolinha da mesma cor, porque nós só estamos com orelha, o ouvido não está aqui. As coisas acontecem, está acontecendo, Jesus está falando, está bradando, a palavra rema, a palavra logos está indo, com toda ação, com todo poder, e nós estamos como se estivéssemos dormindo. Nada acontece na nossa vida, mas todas se levantaram, só que vai haver, como eu falei, a gente precisa ter Jesus na nossa casa, Jesus conosco. As que não tinham o Espírito Santo, as que não tinham azeite de sobra, elas vão pedir: ô presbítero Adailton, dá um pouco dessa unção, varão, dá um pouco dessa presença, presbítero nosso, dá um pouco dessa graça. Tem coisas que não podemos compartilhar, tem coisas que é pessoal, intransferível, tem coisas que você precisa fazer, você precisa buscar. Não adianta todos nós aqui estamos com fome, eu pego aqui um prato gostoso e me acabo, e vocês tudo olhando, se deliciando. É impossível que vocês fiquem satisfeitos em ver eu comer.
Tem coisas que todos nós precisamos ter, igual ou mais. E essa presença nós precisamos ter na nossa vida. Nós precisamos ter Jesus conosco. Por quê? Quando elas pedem, dá-nos do vosso azeite, que a nossa lamparina se apaga. O que elas vão dizer? Olha, para que não seja o caso que falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai azeite para vós. E elas passam daquela fase para outra dimensão, elas vão para outra situação, elas passam da vida para a morte, e elas vão aguardar apenas o juízo eterno. Elas vão aguardar apenas a ressurreição eterna. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o esposo vai chegar na ausência delas. As que estavam prontas, que tinham o Espírito Santo, as que estavam preparadas, elas entraram para as bodas, para a festa nupcial, e a porta, diz a Bíblia, que se fecha. Só que a Bíblia fala para nós que vai chegar um dia que vai ter o juízo final. Todos os mortos, não importa a forma que morreram, desde o princípio até o fim, todos irão ressuscitar e todos vão estar diante do trono. Todos vão comparecer e vão chegar como essas virgens que bateram na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, por favor, abre-nos. A palavra de Jesus vai ser curta, como sempre é. Quer ou não quer? Aceita ou não aceita? Eu sempre falo que Jesus é coisa boa. Coisa boa não tem promoção. Coisa boa não é marretado, não se vende em fim de feira. Coisa boa é o que é. Se você quer, arruma, dá um jeito e compra, o que vale. Não tem pechincha, não tem desconto. Jesus é coisa boa. Jesus não tem desconto. Ele é o que é, se você quer. Amém. Aproveita, porque hoje está sendo de graça. Aproveita, porque Ele já pagou o preço. Aproveita, porque você é escravo. Aproveita, porque você está preso. E Jesus, Ele já pagou o preço. Qual o preço que Jesus pagou? Ele derramou o sangue dele. Ele derramou o sangue puro, o sangue carmesim. Nós fomos comprados com esse sangue. E nós só não seremos mais escravos, não seremos mais servos do pecado, se nós levantarmos a nossa cabeça e olharmos para Ele e aceitarmos e andarmos como Ele quer que nós andemos. Jesus, Ele abre aquela porta, diz a Bíblia que Ele abre. Talvez ali uma brecha, talvez olhando pela fenda, sabe aquele olho? Quem é vocês? Quem são? Ah, Senhor, nós também somos virgens. Virgínia da Silva, zerada sem o pecado. Olha aí, nossas vestes tudo branco. Se Jesus fosse bom de papo, né, queria levar um diálogo com ela, Jesus dizia: mas por que vocês chegaram agora? O que houve? Não, Senhor, que nós tínhamos que comprar azeite, o nosso acabou, a nossa lamparina furou, derramou, não teve jeito, ele teve. Só que Jesus, Ele não fez dessa maneira. Jesus não perguntou, sabe por quê? Porque não era momento mais de explicação. Explicação ali, desculpas ali, não era mais aceita. O momento final chegou. Os que entraram, entraram, os que ficaram estão condenados. Não tem mais jeito, não tem como a misericórdia agora agir naquele momento. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja, em nome de Jesus, ouvintes da palavra de Deus. Hoje ainda você tem oportunidade de mudar a tua vida. Hoje ainda você tem a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus Cristo, o Senhor, teu Salvador. Você tem o poder de andar em novidade de vida. Você
quem irá te justificar? Quem irá te salvar se você não quis a salvação? Não existe, meus irmãos, pessoa boa. Todos nós somos maus. Eu sempre penso, imagino, se a gente se colocar uma criança quando nasce numa ilha e deixar aquela criança na ilha, aquela criança vai tentar, vai sobreviver, aquela criança vai crescer, e aquela criança não será como um homem qualquer, aquela criança será um monstro, porque a criança precisa, como todo ser humano, do convívio, precisa do diálogo, precisa aprender, precisa ser instruída, como nós somos instruídos na casa de Deus, na questão da palavra do Senhor. É impossível que alguém chegue a Deus dizendo que está fazendo alguma coisa boa e que não precisa de Jesus Cristo, porque pelas suas obras, que é boa, ele vai chegar a Deus. Meus irmãos, o único que pode resgatar o ser humano chama Deus. Ele é o único que pode escolher, ele é o único que pode escolher eu, escolher você, e colocar diante de Jesus e dizer: aqui, ó, esses daqui são meus, eu escolhi, prepara esses para o arrebatamento. Deus, ele é o único, sabe por quê? Porque Jesus diz que todos aqueles que o meu Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nós não temos como escolher se nós vamos servir a Deus ou não. As nossas escolhas, elas são más, as nossas escolhas são pecaminosas. Observa, aproveitar esse calor, né? A gente vai numa sorveteria, está lá aquele monte de sorvete, que delícia, né? Que coisa boa. A gente vai pegar todos? Não. Por quê? Porque talvez nem todos é o que nos agrada, mas vai ter o sabor que mais agrada. Vai ter aquele sabor de coco, vai ter aquele outro ali com, enfim, e aquele que mais agrada é o que a gente vai se acabar. Então nós temos o poder de escolha, e a gente escolhe aquilo que agrada a nós. E nesse mundo que nós vivemos, quais são nossas escolhas? É aquilo que nossos olhos veem. Tudo aquilo que nossos olhos veem, a gente quer. E a palavra de Deus fala para nós, por intermédio de Salomão, que os nossos olhos nunca cessam de cobiçar, e o inferno nunca cessa de tragar as almas. Está vendo que coisa semelhante? Então, se for para nós escolher com nossos olhos, nós vamos escolher tudo que esse mundo oferece. Jamais ou jamais nós escolheremos Deus. Por quê? Porque nós não conhecemos Deus, porque nós não o vemos, porque nós não sabemos como é o céu. Talvez nem exista Deus. Alguém pode pensar. Então, como que as nossas escolhas podem ser boas? A Bíblia diz no capítulo 15 de João, a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos nomeou para que nós possamos ir e que nós venhamos dar fruto, e que o nosso fruto ele prevaleça para sempre. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus te escolheu. Se você está cambaleando, é porque a tua carne está lutando contra o espírito. É porque o teu adversário não quer que você tome a decisão de viver para Deus, de viver para Cristo. Por quê? Porque o diabo ele tem vontade, o diabo ele tem desejo, ele quer. Só que para ele realizar os desejos, a vontade dele, ele precisa do teu corpo, ele precisa do meu corpo. O diabo ele quer beber o Zé Pilantra, ele quer beber, só que ele é espírito, então ele acha a brecha, ele entra, e aquele homem que nunca bebeu, daqui a pouco está lá com a garrafa mamando, parece uma mamadeira. Aquela pessoa que nunca fumou, daqui a pouco está com uma tora fumando. Aquela pessoa que nunca usou droga, daqui a pouco está vendendo até a sua alma para comprar droga.
E assim, gradativamente. Então há uma luta da nossa carne contra o espírito, há uma luta do bem contra o mal. Só que nós precisamos tomar essa decisão hoje. Pastor, eu quero tomar decisão a semana que vem. Não, a semana que vem não pertence para nós. O dia de amanhã não pertence para nós. 10 minutos que está por vir não pertence para nós. O momento é agora, a noite é essa. Esse é o dia que Deus preparou para você decidir a tua vida. Porque aquelas foram buscar azeite, a porta se fechou. Quando elas voltaram, que elas bateram, Senhor, abre-nos, abre-nos, a porta foi aberta. E o que elas ouviram foi: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Ou seja, resumindo, agora é tarde demais. E a porta se fechou, e não adianta chorar, espernear, a porta se fechou e acabou. Apocalipse diz que Ele é quem tem a chave de Davi. Ele é aquele que fecha e ninguém abre. Ele é aquele que abre e ninguém fecha. Acabou. Lázaro, observa bem, já encerro, que ele estava morto, mas Lázaro tinha hospedado Jesus, tinha recebido Jesus na sua casa. Lázaro tinha negócio com Jesus. Você tem negócio com Jesus? Jesus é hóspede na tua casa? Tem um lugar reservado para Jesus? Será que você está usando com sabedoria ou não? Lembra aquela sunamita? O seu esposo é lindo. Passava ali um homem de Deus na sua rua, e ela sempre olhando, observando o homem de Deus passar. Ela na janela da sua casa observava, e o homem passava andando na sua simplicidade, na sua humildade, subia, outrora descia, outrora subia, e chega um momento que o seu esposo está ali com ela olha para o seu esposo e ela diz assim: olha, eu percebo, eu tenho visto que esse homem que passa aqui, ele é um santo homem de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, marido, vamos construir aqui um quarto. Vamos fazer um quarto aqui. Vamos colocar uma cama. Vamos colocar uma mesa, uma lamparina. Vamos colocar uma jarra com água fresca. Vamos hospedar esse homem, porque esse homem é um santo homem de Deus. Meus irmãos, quantos de nós que não hospeda nem família, né, nem parente? Imagina hospedar um homem, entre aspas, um homem de Deus. Mas ela hospedou um homem de Deus. E a Bíblia diz que por ela hospedar um homem de Deus, o homem de Deus chamou o seu moço e diz: essa mulher tem falta de alguma coisa? Ela precisa de alguma coisa? Não, ela tem tudo. Peraí, mas alguma coisa ela deve não ter, ela precisa de algo. Peraí, eu percebo que essa mulher não tem filho. Ah, não tem, não, chama ela aqui. E aquela mulher foi levada. Eliseu, o profeta, conversa com ela, ela diz: olha, eu tenho tudo, eu moro com o meu povo, eu não tenho falta de nada. Mas o profeta vai dizer para ela: olha, pelo tempo da vida, você terá um filho, você segurará um filho nos teus braços. E aquela mulher, a princípio, ela não creu, mas foi a promessa. E a Bíblia diz, no tocante, no decorrer dos dias, que aquela mulher vai ficar pejada, vai ficar grávida. Aquela mulher vai ter um filho, e aquele filho vai ser uma bênção para ela, para sua casa. Por quê? Porque ela hospedou o santo homem de Deus. O Senhor alegrou o coração dela, o coração do seu marido, mesmo na velhice da sua idade. Lázaro também, ele hospedou Jesus. Só que a Bíblia diz que quando ele desceu a cova, a sepultura, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro não ficou na sepultura, Lázaro não ficou no seio de Abraão, no Hades. Lázaro saiu. Lázaro foi viver a sua vida com a sua família. Lázaro foi ser testemunha viva daquilo que Jesus tem o poder de fazer. E multidões se achegaram a Deus, e o nome do Senhor foi glorificado por causa daquela situação.
Eu digo para você nessa noite, uma vez mais, o dia de amanhã não cabe para você. Se você partir dessa vida sem Jesus, como será o destino da alma? Qual destino que a sua alma seguirá? Não existe, guarde isso, pessoa de boa. Nós só somos convencidos das coisas erradas por intermédio do Espírito Santo. E nem todos têm o Espírito Santo. Só aqueles que têm comunhão com Deus. Porque se nós todos tivéssemos, nós não errávamos. Nós não praticávamos o pecado. Então nós precisamos cada dia nos aproximar, nos achegar, ter Jesus na nossa vida, para que quando chegar o dia mau, nós possamos ser abençoados, nós possamos ser consolados, confortados pela pessoa bendita de Jesus. Meus irmãos, as horas se foram. Que Deus, o Senhor, possa abençoar e recompensar em tudo a tua vida, para a glória de Deus, amém? As palmas, bem alegre, exalta o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus.